Fala galera, beleza? Aqui é o Bruno, barbeiro da Nova Zelândia, e hoje estou trazendo mais uma dica para vocês de corte, uma dica bem simples. Esse cliente ele quer usar o cabelo dele todo penteado para trás, então qual é a maneira mais simples da gente fazer esse corte sem muita dificuldade? Primeiro passo, eu vou molhar todo o cabelo do meu cliente, vou deixar o cabelo dele bem úmido. Após molhar o cabelo, vamos para a divisão. A divisão que normalmente a gente aprende faria nesse caso é uma divisão de ferradura. A gente dividiria a lateral do topo do cabelo, mas tem um problema. Olha essa parte de cima, ela fica maior. Se a gente cortasse a lateral, ela ia ter um excesso maior atrás, a gente ia ter que fazer uma nova divisão para cortar. Então vamos fazer uma divisão diferente nesse caso, vamos fazer uma divisão em triângulo. Eu vou pegar aqui da recessão alta do cliente e vou jogar até o meio da cabeça na parte de trás. E vou fazer isso dos dois lados, formando um triângulo. Após dividir esse cabelo, se for um cabelo muito longo, eu aconselho colocar uma presilha no topo, só para não ficar atrapalhando. E agora a gente vai cortar a lateral. Sempre preservando um pouco da aresta e um pouco da coroa nesse caso, porque ele vai usar o cabelo para trás, a gente precisa ter um pouco de volume. Então eu começo aqui com o meu pente número 3, limpando essa lateral e deixando um aspecto um pouco mais quadrado. Termino de fazer a limpeza no pente 3, passo pro pente 2 e pente 1,5, só para fazer um fadezinho, dar um degrau. Agora eu já venho com a minha máquina de acabamento, limpando ele, fazendo o pezinho e limpando os detalhes. A última coisa que eu vou fazer vai ser cortar o topo do cabelo, porque daí a lateral ela já está toda finalizada e fica mais fácil. Esse é o meu jeito de trabalhar, mas não é uma regra. Você pode terminar a lateral, cortar o topo e fazer a finalização depois. Depois que eu acabo a finalização com a máquina de acabamento, eu vou pro pente corrido na aresta, só para tirar o excesso das pontas, deixar o aspecto bem quadradinho, bem bacana. Então eu limpo ali com a minha tesoura de corte, minha tesoura de desbaste, e agora eu vou pro topo. Eu vou molhar mais um pouco o cabelo dele para deixar bem úmido, e vamos para mais uma dica muito legal em relação ao topo. Primeiro passo, eu vou definir com o cliente a altura do topete, a altura que ele quer. Então eu defino com ele e corto reto esse topete. Após cortar o topete, agora a gente vai fazer o penteado dele jogando para trás. Na maioria das vezes a gente aprende a divisão central. A gente faz uma guia no meio do cabelo, divide dos dois lados, como se fosse na reta do nariz, a gente faz uma divisão. Essa é a divisão central. A gente levanta aquela ponta ali e vem cortando até o final. Normalmente deixando o topete um pouco mais ascendente, terminando um pouco a parte de trás um pouco mais curta. Após fazer isso, cortar até o final, a gente joga de lado e vem mais uma mecha de cada lado. É errado? Não é, mas tem um jeito mais simples de fazer. A gente junta todo esse cabelo no meio com o nosso topete que a gente já tem de guia e vem cortando da mesma maneira, deixando o topete ascendente. Mas em vez de fazer uma mecha central, a gente junta todo o cabelo de uma vez e corta ele de uma vez só. Depois de cortar até o final do cabelo, agora a gente vai jogar ele todo de lado e fazer um mecha-mecha só conferindo. A gente já tem a guia central no meio e as duas pontas estão um pouco maiores. Se você quiser um aspecto um pouco mais quadrado, você não precisa fazer essa ferição, você pode deixar porque os dois lados já estão conectados e ele vai ficar um cabelo com um aspecto bem quadrado. Mas não é o caso desse cliente, ele quer o cabelo um pouco mais arredondado, mais tradicional. Então depois de cortar o cabelo no topo, juntando todo ele no meio e cortando, agora eu venho fazendo um mecha-mecha, só conferindo com a ponta do meio as pontas que estão passando e tirando o excesso, deixando o cabelo inteiro reto no topo. Após finalizar o corte no topo, eu pego um pouco de pomada e vou passar em todo esse cabelo molhado mesmo. Eu não vou secar o cabelo antes, com o cabelo molhado eu passo a pomada, faço ela penetrar bem nos fios e após isso eu vou secar o cabelo. Porque a pomada ela vai me auxiliar a direcionar o cabelo, dando o movimento que eu quero para os fios. Para secar, eu vou puxar a parte do topete para frente para preservar ele e a parte de trás eu vou secar jogando o cabelo todo para trás. Lembrando que o que seca o cabelo é o vento, não é a temperatura. Então é vento no máximo e temperatura no médio. Empurro toda essa parte para trás, seguindo o movimento natural dos fios, e a parte da frente eu seco levantando esse topete, dando uma ascendência nele. Primeiro eu seco ele levantando, depois eu puxo ele um pouco para frente para dar uma altura nesse topete e dar um movimento bem legal. Como vocês podem ver, ó, no que eu seco com a pomada, ele já dá um movimento muito interessante para o cabelo. O cabelo já está completamente encaixado na lateral e eu fiz apenas uma divisão para fazer o corte.
Vou repetir o mesmo processo dos dois lados, deixar esse cabelo bem seco. Agora, com o auxílio de uma escova furadinha, eu vou fazer o penteado do topete. Eu vou sempre estar levantando esse topete, dar uma ascendência nele para dar um movimento bem legal. Esse cabelo ele ainda não está texturizado e, como vocês podem ver, ele já está com um movimento muito bacana, está super encaixado. Vou secar bem, levantar o topete do jeito que eu quero e agora eu vou fazer a texturização dos fios. Eu vou pegar aquela ponta e vou bater com a tesoura de desbaste 2 vezes, só para quebrar um pouco o peso do cabelo e ele ter uma certa leveza na hora de conectar. Agora eu vou repetir o mesmo processo com o secador, mas já dando a finalização do penteado, deixando o penteado praticamente pronto. Aí fica a seu critério, usar uma pomada, usar um spray, vai a seu critério ou o critério do cliente, mas como vocês podem ver, é um corte extremamente simples e que é muito pedido na barbearia. E você pode usar a mesma técnica para cortar um cabelo de senhor que penteia todo para trás, um cabelo mais colado, ou até mesmo para fazer um pompador que fica aquele topete bem maior, bem mais comprido. Você pode utilizar a mesma técnica e você vai ter um excelente resultado em menos tempo. Depois é só passar o seu pente, fazer o seu penteado, deixar do jeito que o cliente gosta. Infelizmente, esse cliente não quis o topete tão ascendente, eu tive que abaixar ele um pouquinho depois no spray, mas mesmo assim o corte ficou fantástico e ele ficou extremamente satisfeito. Se você gostou desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar um like aí no vídeo e compartilhar com a galera.